colocação da válvula. Então, destaque para Staphylo epidermidis e para gram-negativos hospitalares. Bem, então hemófilos, a vacina praticamente eliminou. O pneumococo também diminuindo. E o meningococo? E as vacinas também vêm diminuindo. Então, o meningococo, que causa uma meningite gravíssima, é um diplococo gram-negativo. Então, no gram, os cocos geralmente são gram-positivos. Quando eu vejo um diplococo gram-negativo, grande chance de ser uma Neisseria meningitidis, que tem uma cápsula polissacarídica em volta da bactéria, por fora da membrana, que confere especificidade para sorogrupos. São 13 sorogrupos de meningococo, sendo que 5 provocam quase 100% das meningites meningocócicas. Então, os 5 principais são o A, o B, o C e o próximo. É o D? Não. O Y e o W135. Então, é ABC, Y e W135. Ou W só. São os principais sorotipos, os 5 sorotipos responsáveis por praticamente todas as meningites meningocócicas. ABC, Y e W135. Está aí o Neisseria meningitidis, um diplococo, com a sua parede polissacarídica, e que pode... Por que ele é tão grave, a infecção pelo meningococo? Porque não só a meningite, mas ele pode causar uma meningococcemia, uma septicemia meningocócica fulminante, que às vezes é tão fulminante que não dá tempo do paciente ter meningite. Esse é o quadro mais grave. Aquela meningococcemia, o paciente fica todo pintado, púrpura, petequias, choca e morre. Não dá nem tempo da bactéria chegar no sistema nervoso central, vai matar antes disso. Eu posso ter só a meningite, eu posso ter as duas coisas juntas, septicemia com meningite. Como é que eu reconheço essa doença, essa temida doença meningocócica? Geralmente tem o início súbito, prostração, dor muscular, mas até aqui, início súbito, prostração, dor muscular, até uma gripe faz isso. Então, toda vez que uma criança tiver, toda vez que eu estiver examinando uma criança com febre, começou naquele dia, está prostrada, será que é meningite? Será que é uma meningococcemia? Um exantema que apareça muito precocemente, principalmente um exantema petequial, é que liga aquela luz, opa, isso pode ser um meningococo. Aqui estou com uma situação de muito risco, de muita gravidade. Doença viral geralmente mostra exantema depois de 24, 48 horas. Um exantema que apareça nas primeiras horas de doença deixa a gente mais atento, mais preocupado. E a marca registrada é que esse exantema seja petequial. Então, febre mais lesões cutâneas hemorrágicas, tem que pensar no meningococo. Apareceu uma lesãozinha, já começa a ficar preocupado, de repente vale uma punção. Quando eu estou nessa evolução aqui, fica relativamente fácil pensar em meningococcemia. Só que esse paciente aqui dificilmente sai. Tem que pegar ele no início. Poucas petequias, aí já faço o diagnóstico. Esse paciente também com a doença bastante evoluída. Essas petequias disseminadas, é lógico que a gente vai investir tudo, mas o prognóstico piora muito, né? E são lesões petequiais, elas não somem a digitopressão. Aqui é o sinal do copo, não tem esse sinal não, mas o cara pegou um copo aqui, pegou um vidro, apertou para mostrar para você que continua lá o pontinho. É uma petequia, não desaparece a pressão. E muitas vezes você tem uma isquemia de extremidade nesses pacientes, por trombos infecciosos. Olha só, uma isquemia, e às vezes esses pacientes têm perda de extremidade por necrose, trombos sépticos. E aí, num quadro de meningococcemia, o mais importante não é nem tratar a meningite em si, é sair do choque, fazer cristalóide, fazer volume, fazer droga vasoativa, mas sem dúvida nenhuma, num quadro desse, chegou, já começa o antibiótico e volume, mas um antibiótico no primeiro minuto, digamos assim. O corticoide na meningococcemia, geralmente é necessário. Uma dexametasona, uma hidrocortisona, muita gente prefere a hidrocortisona, tratamento do choque no paciente com uma meningococcemia. É muito comum esse paciente responder mal a volume e a aminas
porque ele tem uma insuficiência suprarrenal aguda, uma hemorragia do suprarrenal, pela meningococcemia. E esse paciente você tem que usar uma hidrocortisona, uma dexametasona, um corticoide agudamente para vencer essa insuficiência suprarrenal. E tem o nome, né, que é síndrome de Waterhouse-Friderichsen, que é na meningococcemia essa lesão na suprarrenal. Aqui no Brasil, mais conhecido como Frederico Caixa d'Água, Waterhouse-Friderichsen. Brincadeira. Vamos lá. Usa corticoide se só tiver meningite? Bem, o uso do corticoide na meningite por hemófilos mostrou a redução de sequelas tardias como surdez. Na meningite meningocócica, isso não está comprovado. Sequelas de uma meningococcemia, aquela isquemia, amputação de extremidades. E surdez também é outra sequela, aparece em 5% das meningites meningocócicas. O meningococo pode ser evitado com a vacinação. Então a gente tem uma vacina que já é feita aos 3, 5 meses e depois com reforço com 1 ano, que é contra o meningococo C, uma vacina conjugada com proteína, de maneira que ela fornece imunogenicidade mesmo para crianças pequenas. Se você só fizer a cápsula polissacarídica, numa criança pequena, ela não faz imunidade duradoura. Então tem que conjugar com uma proteína. Essa vacina tem aqui para fazer no posto de saúde, meningococo C. Existia uma vacina polissacarídica tetravalente, mas não era conjugada. Essa funcionava mal. E a vacina do meningo B, que a gente tinha aqui no Brasil, era a cubana, que também não funcionava muito bem. A vacina do meningococo B, daqueles 5 sorotipos principais, talvez seja a mais difícil de ser feita, porque o meningo B traz nessa cápsula polissacarídica algumas características comuns com células humanas. E aí fazer uma vacina para gerar anticorpo contra algo que pode ser você mesmo, que pode se confundir com o seu próprio organismo, então é difícil. Mas, nos últimos tempos, foi feita uma boa vacina contra o meningococo B, que a gente vai ver lá na frente. Na patogênese da meningite, eu tenho a colonização da nasofaringe pela bactéria, uma bacteremia, e depois a instalação da bactéria no sistema nervoso central, aonde haverá proliferação bacteriana, a resposta inflamatória, às vezes morte, às vezes sequelas. Convulsão é muito comum na meningite nos primeiros 4 dias. Se eu tiver convulsão já com mais de 4 dias de doença, isso aumenta o risco de uma sequela. Mas uma convulsão nos primeiros 4 dias, mais uma meningite, quer dizer que tem meningite. Não quer dizer que essa criança vai ficar sequelada. Uma convulsão aparecendo já depois de 4 dias, do 5º dia para frente, uma criança com meningite, piora um pouco o prognóstico neurológico. A irritação meníngea é algo que eu vou buscar no exame físico para pensar em meningite. Rigidez de nuca, dor nas costas, sinal de Kernig, sinal de Brudzinski. O Brudzinski, o paciente está deitado e você bruscamente, Brudzinski, levanta a cabeça dele, faz uma flexão do pescoço e ele dobra o joelho. O Kernig lembra um Azeg, o paciente está deitado, você eleva a perna e ele não aguenta, ele dobra o joelho. Ou o paciente está deitado e você pede para ele sentar sem dobrar o joelho, também não aguenta, dobra o joelho. Nos menores de 18 meses, esses sinais de irritação meníngea são menos evidentes, porque você tem a fontanela para distribuir a pressão. Então, o que eu vou ver é um abaulamento da fontanela. Bem, o diagnóstico da meningite vai se apoiar na análise do líquor, principalmente, onde eu vou ver célula, proteína e glicose. Como falei para vocês, essa análise pode não só confirmar a meningite, como sugerir o agente etiológico. Vamos lá, vamos aqui no quadro. Célula, proteína e glicorraquia. Paciente que tem o líquor normal, meningite por bactéria, meningite por vírus e meningite por tuberculose. Vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Como é que é o líquor normal? Em termos de células, geralmente menos do que 5 células. Predomínio de mononuclear, mas menos do que 5 células por ml.
Proteína varia de 20 a 45 miligramas por decilitro. 20 a 45. E a glicose do líquor, ela é, num paciente sem alteração, ela é proporcional à glicose do sangue, à glicemia. Geralmente, 75% da glicemia, o que geralmente dá um valor de glicorraquia acima de 50. Muito bem. Na meningite bacteriana, eu tenho muita célula. Geralmente 300 células no mínimo, até cerca de 2.000 células por ml. Muita célula. Com predomínio de polimorfonucleares. A proteína está bastante aumentada, de 100 a 500, e a glicose consumida, geralmente metade da glicemia, o que vai me dar um valor de glicorraquia geralmente menor do que 40. Vamos considerar uma glicemia média aí de 80. Na meningite viral, eu tenho célula aumentada, mas nunca mais do que 1.000. Então, menos do que 1.000. E o predomínio de mononucleares. Só que, às vezes, numa meningite viral, nas primeiras 24 horas, eu posso ter um predomínio de polimorfonucleares. Mas depois de 24 horas, certamente, se você repuncionar, vão dominar os mononucleares. Então, você puncionou uma criança logo no início do quadro, nas primeiras 24 horas, e teve um predomínio de polimorfo. É lógico que você vai fazer antibiótico. Você não vai dar mole. Mas, o estado geral da criança é bom. O látex não mostrou nada, o grã não mostrou nada no líquido. Você está achando que é uma meningite viral. Aí você repunciona depois de 24 horas. Se for viral, obrigatoriamente vão dominar os mononucleares. E outras coisas que ajudam para eu pensar numa meningite viral, primeiro que a proteína está aumentada, mas nem tanto, 50 a 200. E outro dado que ajuda a diferenciar da meningite por bactéria. A glicorraquia na meningite viral é normal. A exceção são as meningites por cachumba, que podem ter essa glicorraquia consumida. Mas isso é exceção. Como às vezes a exceção cai na prova, né? Fica atento com isso. Mas, em geral, meningite viral tem glicorraquia normal. E a gente vai finalizar aqui com uma tuberculose. Tem bastante célula, mas menos do que nas virais, no máximo 500, e um predomínio claro de mononucleares, que pode ser de polimorfo no primeiro dia, mas depois vão predominando os mononucleares. E agora a grande característica do líquor na meningite por tuberculose é um aumento impressionante das proteínas, variando de 100, quando a tuberculose, o BK está de bom humor, até 3.000 miligramas, 3 gramas de proteína por ml de líquor. Esse excesso de proteína ajuda muito numa grande complicação da meningite por BK, que é a hidrocefalia, que é o bloqueio da circulação do líquor. E a glicose geralmente está menor que 40, como nas meningites bacterianas. Só que um quadro de meningite por BK geralmente é insidioso. Não é aquele quadro clássico, agudo, intenso de uma meningite meningocócica, pneumocócica. É um quadro insidioso, que às vezes demora mais de uma semana para ser diagnosticado. Aquela dor de cabeça, vômito, mas não é aquele quadro intenso. Esse prolongamento da infecção vai provocando um consumo maior, cada vez maior de glicose. Então é muito comum, quando se punciona um paciente com meningite por BK, que a glicorraquia esteja muito, mas muito baixa. Às vezes próximo de 0. Muito baixo mesmo. Então, na análise do líquor, eu vou ver célula, proteína e glicose, que já me ajuda a direcionar para qual agente etiológico eu tenho, mas eu tenho também GRAM, onde eu vejo, por exemplo, um diplococo gram negativo, então é um meningococo. O látex, que mostra partículas da bactéria, BAR para tuberculose, fascultura também, tudo isso. Uma criança de 10 anos, do sexo masculino, é admitida no pronto-socorro com queixa de febre, vômito e cefaleia 18 horas. Ao exame, prostrada, pálida e discreta hiperemia de orofaringe, discreta limitação à flexão do pescoço, Kernig Brudzinski negativo. Então tem um pouquinho de rigidez de nuca. Hemograma, discreta leucocitose, sem desvio, líquor, 90 leucócitos, já não está normal, tem muita célula. 44% de linfo mononuclear e 55% de polimorfo, 1% de monócito. Só que ela está doente há 18 horas. Apesar do predomínio de polimorfo, ainda está muito no início. Pode ser viral.
Glicor aqui, 70. Glicose do líquor normal. Proteína do líquor praticamente normal. Então, esse líquor fala muito a favor de uma meningite por vírus e não bacteriana. Então, das alternativas a seguir, assinale o correto. Trata-se de uma meningite bacteriana. Fazer antibiótico imediatamente. O líquor fala contra. Trata-se de provável meningite viral e deve-se introduzir somente sintomáticos. Está aí uma boa resposta. Pelo líquor? O melhor diagnóstico para o caso é de encefalite viral devido à presença de cefaleia e pede-se TC. Cefaleia é só na encefalite viral? Não, né? Provável meningite de etiologia viral e deve-se internar e fazer um antibiótico. Eu queria saber qual antibiótico ele vai fazer para o vírus, né? Não vai fazer. E quadro de meningite por BK também não é. Então, diagnóstico aí, provável meningite viral, introduzir somente sintomáticos. É lógico que essa é uma resposta muito boa para a gente dar na prova, né? Na vida prática, tem uma suspeita de meningite, funcionou, tem célula, vai fazer antibiótico. Vai esperar a cultura e tal, mas ninguém dá esse mole de viral, com certeza. Vou apostar nisso, até porque o líquor tinha mais polimorfo. Na prática é muito difícil você não fazer antibiótico e não está errado fazer. Mas na prova a gente é mais purista, né? Tá, na prova é na prova, não matar ninguém aqui não. Então, beleza, faço, é viral, vamos lá. O cara na prova, vamos entrar na mente do cara que faz a questão. Ele quer uma meningite viral, não quer? Então vamos responder viral. Tá lá, viral. Existem contraindicações à punção lombar imediata? Existem. Se eu tenho sinal de hipertensão intracraniana, sim. Sinais de localização, podendo ser um abscesso, sim. O paciente está chocado. Pô, trata o choque. Esquece a punção lombar. Faz antibiótico, faz volume, faz amina, deixa para puncionar depois. Porque o processo da punção leva algum tempo. Eu posso estar perdendo tempo de tratamento do choque. Aí eu fico com um diagnóstico e o paciente morre. Não quero isso, eu quero o paciente vivo. Trombocitopenia contraindica? Depende do grau de trombocitopenia. Uma trombocitopenia grave, abaixo de 50 mil plaquetas, aumenta o risco de uma hemorragia. Então, aí a gente segura. Outra coisa, exame de imagem nunca pode atrasar antibiótico terapia. Assim como punção lombar também não deve atrasar antibiótico terapia. Então, o paciente está chocado. Mas tem que puncionar. Não. Primeiro, olha a cultura, antibiótico, até porque as hemoculturas nas meningites bacterianas costumam ser positivas, você tem uma bacteremia importante. Então, colhe a cultura para pegar a bactéria e começa antibiótico logo, faz volume. Depois, quando der tempo, você punciona. Outra situação que a gente vê na prática, um receio, um medo exagerado de fazer a punção lombar. Criança chegou, febre, convulsionando, isso não é sinal de localização. Febre mais convulsão é igual seu suspeito, você não acha que é uma convulsão febril, você não tem característica de convulsão febril, febre mais convulsão não é localização. A convulsão não é uma localização. Sinais de localização são alterações de localização no exame neurológico. Uma anisocoria, por exemplo. Um Babinski localizado aí, tudo bem, uma hiperreflexia localizada. Agora, convulsão e febre não é localização, dá para puncionar. Agora, se eu prefiro primeiro, porque tem uma indicação, porque tem um sinal de localização, fazer uma tomografia antes de puncionar, perfeito. Mas não atrase o antibiótico. Começa o antibiótico, depois tomografa, punciona, faz o que você achar mais adequado, mas nunca atrase o antibiótico, porque é isso que pode levar à morte. A perder o paciente. Primeiro o antibiótico. Meningites bacterianas são infecções agudas e potencialmente fatais que acometem as leptomeninges. A comprovação laboratorial deve ser realizada por meio da punção lombar, com coleta e análise do líquido cérebro-espinhal. Sobre o assunto, considere os seguintes itens. Ele vai falar dos itens e depois perguntar quais são desses itens contraindicações para a punção lombar. Então vamos ver. Sinal neurológico focal é contraindicação? É. Instabilidade cardiorrespiratória? Também é. Primeiro eu vou cuidar dessa parte, às vezes vou entubar, vou puncionar a veia, vou fazer volume, vou equilibrar para depois fazer a punção lombar. Então os dois primeiros são contraindicações. Crise convulsiva é contraindicação? Não. Inclusive é uma indicação para eu puncionar. Trombocitopenia grave é contraindicação? É contraindicação. Alteração do nível de consciência. Isso faz parte do quadro de meningite.
Não é contraindicação. Então, as contraindicações aqui são sinais neurológicos focais, instabilidade cardiorrespiratória e trombocitopenia grave, 1, 2 e 4, letra D de dado. Quantos por cento dos pacientes com meningite bacteriana terão hemoculturas positivas? É alto o valor, 80% a 90%. Por isso que dá para... a punção lombar vai identificar o agente. Beleza. Só que às vezes não dá para fazer a punção naquela hora. Colhe uma hemocultura, o agente vai aparecer ali, em 80% a 90% dos casos, e começa antibiótico logo. Qual antibiótico? Pode ser uma penicilina, pode ser uma cefalosporina de terceira geração, funciona bem. Mas se eu tiver certeza que é um pneumococo, um diplococo gram positivo, é um pneumococo. Não tem um pneumococo resistente? Tem. Dá para fazer como na pneumonia? Começo a tratar, espero 48 horas, se não melhorar, eu mudo o antibiótico. Na meningite não dá para ser assim. Eu tenho que dar um tiro um pouco mais certeiro, pelo risco da morte e sequela. Então, se eu identifico pelo látex ou pelo gram uma sugestão de pneumococo, a vancomicina é a primeira escolha em relação à penicilina. Porque eu não posso não tratar aquele pneumococo existente. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que pegar um pouco mais pesado, se eu tiver certeza que é um pneumococo. Do contrário, fazer um antibiótico que pegue as bactérias de uma forma geral, como o ceftriaxona, por exemplo, uma cefalosporina de terceira. Num recém-nascido, com listéria demonstrada, a ampicilina vai funcionar bem. Cefalosporina, por exemplo, não funciona para listéria. E quanto tempo eu trato? Se eu identificar que é um pneumococo, um hemófilos ou um meningococo, varia o tempo de tratamento. No pneumococo, um tratamento mais prolongado. 10 a 14 dias. É difícil de matar o pneumococo. O hemófilo, 7 a 10 dias. E o meningo, que é o agente mais devastador em termos agudos, ele é o mais fraco com antibiótico. Posso até tratar com penicilina. 5 a 7 dias é suficiente para acabar com o meningococo. Então, olha essa questão aqui. A criança com meningite bacteriana deve ser hospitalizada para receber tratamento. Sobre o tratamento da meningite na infância, devemos fazer restrição hídrica nos primeiros 2 dias para prevenir a secreção inadequada do hormônio antidiurético. Balela. Indicar a dexametasona como adjuvante da terapia antimicrobiana. C. Manter o tratamento com antibiótico na meningite meningocócica por 5 dias em média. Está aí uma resposta boa. E que muita gente não vai marcar, né? Só 5 dias para meningococo é suficiente. Então essa é a resposta certa. Devemos aguardar um antibiograma para começar um antibiótico, só se for para fazer pós-mortem, né? Não. E realizar quimioprofilaxia dos contactantes íntimos para meningite pneumocócica. Pneumocócica é aquela que não demanda quimioprofilaxia para os contactantes. Bem, já que a gente falou de corticoide, existe uma indicação sim do corticoide. Existe na meningococcemia, sem dúvida, para síndrome de Waterhouse-Fredericksen, para hemorragia suprarrenal, insuficiência suprarrenal aguda. E existe também demonstrado por vários trabalhos que o uso do corticoide nas primeiras 48 horas da dexametasona, de forma concomitante com o antibiótico, na meningite por hemófilos, reduz a sequela de surdez neurosensorial. Mas o trabalho mostra nas meningites por hemófilos. Até porque os trabalhos foram feitos em pacientes com hemófilos, porque essa era a meningite que predominava na infância. Agora com a vacina, não mais. Mas não tem trabalhos que corroboram esse uso para pneumo e meningo, com esse objetivo de reduzir surdez. As pessoas usam, mas o certo comprovado é contra o hemófilos. Um paciente pré-escolar do sexo masculino receberá alta hospitalar após quadro de meningite. Durante a internação, recebeu tratamento adequado e evoluiu de maneira satisfatória. Dentre as possíveis complicações relacionadas ao quadro descrito, a complicação neurológica mais frequente é: qual é a principal complicação neurológica a médio e longo prazo da meningite? Perda auditiva, surdez. Letra C. Complicações da meningite aguda, coleção subdural. Aparece em 10 a 30% dos pacientes. É muita gente com meningite que faz coleção subdural. Mas a maioria é assintomática e você não trata. Simplesmente espera que essa coleção subdural seja reabsorvida de forma natural. Nos casos em que a coleção subdural provoque hipertensão intracraniana, sinais de localização, aí sim, nesses casos mais raros, você indica a drenagem cirúrgica. Febre isolada, por exemplo, a coleção não é suficiente para indicar a drenagem. Questão: um lactente de 10 meses com meningite por hemófilos, recebendo ceftriaxona há 6 dias, evoluiu com
persistência da febre, fontanela discretamente abaulada, apesar de melhora clínica. Estava usando um antibiótico certo, hemófilo, ceftriaxone, beleza. Só que ele evolui com a fontanela um pouco abaulada. Está melhor clinicamente, mas a fontanela mais abaulada. O líquor se mantém com proteína elevada e melhora dos outros parâmetros. A complicação mais frequente compatível com esse quadro é algo que aumenta um pouquinho a pressão intracraniana, que leva à persistência da febre. Eu tenho que pensar na coleção subdural. Letra A. Essa é a complicação. Qual é a principal, então, sequela neurológica da meningite? Repetindo isso. Convulsões de difícil controle, amaurose, surdez ou déficit de aprendizagem. A principal sequela neurológica da meningite bacteriana é a surdez. Letra C. Caramba, travou geral aqui. A surdez está associada principalmente com qual agente etiológico da meningite? Pneumococo, hemófilos, meningo ou vírus da cachumba. Todos esses aqui podem levar à surdez. Apesar do meningococo ser o mais assustador em termos agudos, em termos de sequela, a bactéria que dá mais sequela e assim mais surdez é o pneumococo. Letra A. E a prevenção da meningite? A gente já falou das vacinas, né? Vacina para o pneumococo, vacina para o meningo e tem também a quimioprofilaxia. Mas para o meningococo, pelo menos nas clínicas particulares, a gente tem esse ano novas vacinas. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, não o Ministério da Saúde, porque ele não oferece, como é que ele vai recomendar, né? O Ministério da Saúde continua oferecendo a vacina contra o meningococo C. Mas já existe no mercado uma vacina importada contra 4 germes, o A, o C, o Y e o W135, que é uma vacina tetravalente conjugada para meningite. Excelente, né? Cobre 4 sorotipos e faltou o B. E aí chegou também a vacina contra o meningococo B, que funciona, que não é aquela cubana que não tinha uma eficiência tão grande. Então a gente tem agora a vacina contra os 5 sorotipos. Só que, como o preparo da vacina para o meningococo B é muito diferente, ela vem isolada. Senão a gente fazia uma pentavalente contra os 5 sorotipos. Mas não. No particular, é possível dar A, C, Y, W135 numa vacina e a B em outra vacina. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria já está recomendando aqui, ó, com 3 e 5 meses, fazer a conjugada com A, C, Y e W135, aí dispensa aquela do C isolado, já que você vai fazer com os outros, o C está incluído, e além delas, do meningococo B também. A do meningococo B fazendo 3 doses no primeiro ano e repetindo o reforço, e a tetravalente com A, C, Y e W135, 2 doses com reforços posteriores. É bem caro. Mas, se me perguntam, vale a pena? Vale. Vale a pena. A do meningo B, mais de R$500, uma dose. Sim, no ambulatório público é difícil você recomendar essa vacina, né? É muito cara. O ideal é que, em algum momento, o governo incorpore essas vacinas. O que a gente tem do calendário oficial é só o meningococo C. O que a gente já tem disponível, e que as pessoas estão fazendo cada vez mais, recomendando nos seus consultórios, é essa tetra, A, C, Y e W135 e mais a do meningococo B. E a quimioprofilaxia entrou em contato com um paciente com meningite. No meningococo, os contactantes próximos, que são os moradores da mesma casa, as crianças da creche da mesma sala, o professor, vamos ajudar o professor, né? O profissional de saúde que entrou em contato com o paciente e não usou equipamento de proteção, não usou máscara para entubar, todos esses merecem quimioprofilaxia, que pode ser feita com a rifampicina por 2 dias. Beleza. Outra opção, cipro. Mas aí cipro só para adolescente ou adulto. Eu não posso usar cipro em criança pequena? Só se eu não tiver outra opção. Nesse caso eu tenho a rifampicina. E outra opção para todo mundo, qualquer idade, uma injeção de ceftriaxone, também resolve. E para hemófilos? Bem, para eu ter uma meningite por hemófilos hoje em dia, eu tenho que ter uma pessoa não vacinada de 4 anos para baixo. Então, só se acontecer o seguinte, eu estou com uma criança internada com meningite documentada por hemófilos. Ele tem um irmão de 4 anos ou menos que não foi vacinado. Aí tudo bem. Aí, nessa casa, eu tenho indicação de fazer quimioprofilaxia com rifampicina. O meningococo são 2 dias, o hemófilo são 4 dias de rifampicina. E quem é que toma rifampicina? Só a criança? Não, não. Todo mundo da casa. Os adultos também.
e os outros irmãos maiores também, para a gente fazer um cinturão de proteção em relação ao hemófilos. Mas para isso, a gente tem que ter uma criança com 4 anos ou menos, não devidamente imunizada, não fez as 3 doses do hemófilos. Tomou uma dose só, não tomou nenhuma, aí sim, quimioprofilaxia. A gente tem também a meningite viral, que é o mais comum das meningites infecciosas, predominam em relação às bactérias, 80% são por enterovírus, prognóstico bom. E a gente tem a exceção de prognóstico ruim, que é a meningoencefalite pelo herpes. O que tem de importante para anotar da meningoencefalite pelo herpes? A gente tem no eletro ou na tomografia um acometimento de lobo temporal. Aí a gente tem que pensar em meningite herpética e tratar com a ciclovir. Se não tratar, 70% de mortalidade. Agora, mais umas questões para a gente finalizar as meningites. Marcos, 11 anos, previamente ígido, está no 10º dia de internação com diagnóstico de meningite bacteriana. Neste dia, inicia dor abdominal intensa e a ultrassonografia abdominal evidencia colelitíase. A equipe que o assiste correlacionou este achado com antibiótico terapia em uso. O antibiótico usado por tratamento da meningite Marcos é o uso do ceftriaxone, a metabolização do ceftriaxone pode gerar cálculos na vesícula biliar, cálculos transitórios com metabólitos do ceftriaxone, que dá dor, pode dar até um quadro de colelitíase, mas é transitório. Então, isso tem associação com o uso do ceftriaxone, letra C. Pré-escolar de 2 anos foi internado após 15 dias devido a quadro de febre persistente de até 38,5, inapetência e vômitos esporádicos. Alternou momentos de agitação e estupor. Paresia de nervos cranianos, 3º e 6º. Punção lombar, 136 leucócitos, predomínio de mono, proteína de 100, glicose muito baixa. TC, hidrocefalia comunicante. O agente etiológico mais provável é meningite com hidrocefalia, paralisia de nervo craniano. Tem que pensar em qual agente? Primeiro lugar, Mycobacterium tuberculosis. Letra B de dado. Criança de 1 ano e 2 meses, portadora de Fallot, tetralogia de Fallot, apresenta diminuição das atividades e febre, 2 picos diários de 37,8. Há 3 dias teve 3 episódios de vômito. Durante a consulta, crise convulsiva com movimentos tônico-clônicos generalizados, liberação de esfíncteres, cialorreia e perda da consciência. Indique o diagnóstico e o exame complementar mais adequado. Pode ser uma meningite, pode. Mas pacientes com tetralogia de Fallot, uma complicação importante são os abscessos cerebrais. Aí, com essa história de tetralogia de Fallot, convulsão e febre, esse paciente eu não vou puncionar de primeira, não. Porque o paciente com Fallot tem um risco grande, agregado à doença, de abscesso cerebral. Abscesso, se eu puncionar, pode ter uma herniação de amígdala cerebral. Então, nesse caso, eu penso em abscesso, porque é uma doença tetralogia de Fallot, e vou primeiro tomografar, antes de qualquer punção. E vou fazer antibiótico, sem dúvida, letra D. O espectro da doença meningocócica varia desde bacteremia oculta e meningite até choque séptico e óbito. Assinale a alternativa correta relativa à apresentação clínica, diagnóstico e tratamento. O líquor corado pelo Gram mostra diplococos Gram positivos no meningococo, diplococos Gram negativos. Quadros de meningococcemia sem meningite, em geral, são de melhor prognóstico. Não, quando tem meningococcemia e não tem nem meningite, o prognóstico é pior, porque a doença está avassaladora. Petequias ocorrem na meningococcemia sem meningite. Quando há meningite, não há petequias. Não existe isso. O tempo de tratamento é de 14 dias. Muita coisa. A antibiótico terapia empírica inicial é com ceftriaxona, mas se houver confirmação do meningococo, posso até usar penicilina. Correto? Sim. Muito bem. Letra E. Um lactente de 18 meses apresenta história de febre baixa há 20 dias e sonolência nas últimas 36 horas. O exame físico e a tomografia sugerem neurotuberculose. A análise do líquor compatível com esse diagnóstico é pleocitose com predomínio de linfócitos, elevação das proteínas e redução da glicose. Está perfeito, né? A resposta é essa. Líquor da tuberculose. Muita célula, predomínio de mono, muita proteína e glicose baixa. Vamos em frente. Diante de um paciente de 3 meses com meningite bacteriana, o que é incorreto? A ausência de sinais de irritação meníngea afasta o diagnóstico. Eu vejo irritação meníngea em lactente? Não. Então, a ausência desses sinais não afasta o diagnóstico. Está errado isso aqui. Vamos ver os outros.
As convulsões durante o tratamento podem ser sinal de complicação, como empiema subdural ou mesmo resistência bacteriana. Tudo bem, pode. O tratamento pode ser alterado após a identificação do agente pelo látex. Beleza, posso. O tratamento pode ser realizado com ceftriaxone durante 10 dias, se eu não tiver etiologia definida. Sim, porque vai tratar hemófilos, meningo, pneumo. Pode. Então, o que está errado aqui? Não tem sinal meníngeo? Afasta a meningite? Não tem irritação meníngea? Afasta a meningite em lactente? Não afasta. Considere uma lactente de 9 meses previamente ígida. Sua mãe refere febre a 12 horas, vômitos e irritabilidade. Nas últimas 2 horas, na vigência de febre, teve 2 episódios de tremores e cianose de extremidades com duração de alguns minutos. Regular estado geral, frequência cardíaca com 65, frequência respiratória 56, com febre, palidez cutânea, alternando momentos de irritabilidade, sonolência, membrana timpânica e hiperemia bilateral. Assinale a alternativa correta. Então, lactente de 9 meses, febre, vômitos, irritabilidade, teve convulsões, está pálida, tem período de irritabilidade e sonolência e tem uma membrana timpânica com hiperemia. Qual é a nossa hipótese diagnóstica? Otite média, tratar com amoxicilina, antitérmica e reavaliação clínica quando afebril, indicam hemograma, sedimento urinário raio-x, punção do líquor e antibiótico venoso. Essa é a hipótese mais plausível, né? Apesar de uma suspeita de otite, esse quadro de sonolência, convulsão, febre, descrição de uma convulsão, né? Tem que pensar em meningite, tem que puncionar e fazer antibiótico. Pré-escolar de 3 anos a 24 horas com febre alta, prostração, cefaleia, apresenta hipoatividade, erupção cutânea purpúrica nos membros inferiores, ausência de sinais meníngeos, frequência de 158, perfusão lentificada, pressão ainda normal, 90/60, hipótese diagnóstica e a conduta emergencial apropriada, respectivamente, são. Então, pré-escolar, 3 anos, tem um quadro de febre, cefaleia, hipoatividade e tem uma erupção cutânea purpúrica. Qual é a doença que eu vou pensar? A terrível meningococcemia, né? Como é que eu trato? Expansão volumétrica, antibiótico intravascular, independente da punção lombar. Essa letra A está perfeita. É essa. E as outras? Meningite meningocócica, punção lombar diagnóstica. Melhor é, eu tenho uma meningococcemia, o paciente está chocado, então é volume e antibiótico. Letra A está perfeita. A letra C fala primeiro para fazer a punção lombar, e a letra D, meningite meningocócica, expansão volumétrica. Na verdade, ele ainda tem uma meningite definida, ele tem uma meningococcemia, então a letra A é que está certa. Escolar de 10 anos chega à emergência queixando-se de fraqueza e muita dificuldade para deambular. Relata que a doença se iniciou há 10 dias com dor nos pés e nas mãos e evoluiu com fraqueza muscular inicialmente nos membros inferiores e posteriormente nos superiores. A anamnese dirigida mostra quadro febril respiratório há 20 dias, ocasião que foi levado para atendimento médico, sendo medicado com antibiótico macrolídeo durante 5 dias. Punção lombar, 8 leucócitos, 50 de glicose, 98 de proteína. Essa é a famosa dissociação proteíno-citológica. Eu tenho células praticamente normais, 8 leucócitos só, muito pouco aumentado, e tem proteína aumentada. Isso eu vou ver em que doença? Síndrome de Guillain-Barré. Essa não é uma meningite. O que eu vejo no Guillain-Barré? Hiporreflexia profunda dos membros superiores e a reflexia dos membros inferiores de maneira assimétrica. Não, o acometimento é simétrico. Então, hiporreflexia profunda dos membros superiores e a reflexia nos membros inferiores, geralmente, ela é ascendente, então nos membros inferiores eu vejo a reflexia e nos superiores hiporreflexia de maneira simétrica. Está certinho isso aqui. Hiperreflexia não, hiporreflexia nos membros inferiores e presença de Babinski não. Então, hiporreflexia simétrica. Esse é um Guillain-Barré. Uma menina de 3 anos iniciou febre alta e vômitos há 4 dias. Procurou a emergência, fez punção lombar e o líquor mostrou 1.500 células, predomínio de polimorfo, 500 de proteína e um diplococo gram positivo. Baseado nisso, indique a etiologia e a profilaxia secundária para os contactantes. Diplococo gram negativo é o meningo, mas diplococo gram positivo é o pneumo. Então, a gente tem um streptopneumônia e faz profilaxia? Não, não faz. Resposta certa, letra A. E agora o nosso mantra, né? Hoje eu comi um pouquinho o tempo do almoço de vocês, mas foi por uma boa causa. Bastante questão.
gente fez muita questão, estamos preparados e o nosso mantra é pratique, revise e faça o simulado. Até a próxima.